Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. O áudio tá bom aí pra vocês? Vão me falando aí, tá? Esperar um pouquinho aqui pro pessoal entrar, pra gente chamar a Dani. Bom, gente, vou começar aqui falando, né? A gente tem uma série de lives aí que eu divulguei pra vocês. Então a ideia é a gente falar sobre as fases da vida, né? Então, cada profissional tem um trabalho com uma fase da vida específica e a gente vai seguir essas fases de acordo com as lives que vão acontecer nessas próximas 3 semanas, tá? Então, é um prazer ter vocês aqui. Podem ir perguntando, mandando mensagem. Ó, Paty, Carmen, Henrique, Thaisa. Uma boa noite pra vocês, gente. Não sei como que tá na cidade que vocês estão, mas aqui em São Paulo tá um frio, uma chuva. Tá bom pra assistir a live de cobertor. Bom, gente, contando um pouquinho do intuito, né, da criação dessas lives, né, a ideia é a gente, como eu falei, né, aprofundar em cada etapa da vida. Então, tem a Dani, né, que vai ser hoje, essa conversa, esse bate-papo com ela. Então, se vocês quiserem fazendo perguntas, nem sempre a gente consegue responder, né, mas pode ir colocando, a gente, assim que a gente conseguir ler, a gente vai respondendo vocês. E aproveitem. Tem algumas dicas que eu passei até no Instagram, nos stories, para quem quiser aproveitar melhor essas lives, até escrever quais perguntas vocês têm, quais são os questionamentos atuais que vocês têm, e depois, ao final da live, tentar responder algum deles a partir das nossas conversas. Ó, a Dani já entrou, já chamo ela daqui a pouquinho. Então, se vocês quiserem até pegar foto da fase da vida de vocês, né? Essa primeira etapa a gente vai falar da infância, né? Então a gente vai falar do primeiro setênio, de 0 a 7 anos. Se vocês quiserem pegar uma foto de vocês dessa fase, é legal para vocês se conectarem com a foto, mas ao mesmo tempo ouvir o conteúdo fazendo um paralelo, né, das questões atuais que vocês escreveram no começo e dessas fotos. Eu vou chamar aqui a Dani. Vai conversando mais enquanto ela entra aqui. Mas então é isso. Se vocês quiserem escrever as questões atuais de vocês e resgatar a foto. Oi, Dani! Oi, querida, tá boa? Tudo bem? Um frio, Ai, Paulo. aqui também, Jundiaí tá um gelo, viu? Nós tava precisando. Uma chuvinha, e já já a primavera chega com tudo, né? Não tem Verdade. problema. Chegou, Tá né? Na verdade, bom. hoje, né? Entrou a primavera, né? Né? Acordei com uma chuva, falei, ué, né? Não era pra estar chovendo hoje, mas tá tudo certo. Na primavera também chove, né? É assim também. Sim, com certeza. Obrigada, Dani. Quero te agradecer imensamente, assim, por ter aceitado esse convite. Eu falei para a Dani até que eu estava sendo um pouco cara de pau, porque ela estava no meio de um lançamento de um programa, que depois eu quero que você conte mais até. Mas aí eu falei, Dani, tô sendo cara de pau, mas eu vou te chamar porque eu pensei em você. Foi a primeira pessoa que eu pensei quando eu comecei a estruturar lives, né? De acordo com as fases da vida. Então, Ah, e eu fiquei super feliz, porque eu amo, assim, falar disso e com esse link, né, com a antroposofia, com os setênios.
com o olhar que você tem, que aí é a tua especialidade. Eu falei, dou um jeito. Temos que fazer essa live juntos, assim, porque eu também sou super admiradora do seu trabalho. Obrigada. E tem tudo a ver, né? Então, tô muito feliz de estar aqui também, viu? Obrigada pelo convite. Eu falei atual, assim, né? Eles, quem quiser escrever suas questões atuais, né? Se conectar com a foto, se tiver alguma foto, enfim, da fase atual também, que hoje é o primeiro setênio, né? Que a gente vai falar de 0 a 7 anos, para fazerem essa conexão e ao final da live tentar responder algumas das questões que tem atualmente, né? Fazendo esse depara, né? Da infância com as questões atuais. Com esse momento. É uma coisa que eu sempre falo, Marisa, assim, quando as pessoas perguntam, né, para que ficar olhando para a infância? Para que ficar mexendo naquilo que passou, né? E é uma fantasia de que a gente vai olhar para ficar lá. Não é para isso. É para a gente poder estar aqui agora, no presente, muito mais alinhadas, né? Muito mais centradas, de fato conseguindo viver esse momento. Porque o que acontece é que tudo que a gente não resolve, ou tudo aquilo que está mal elaborado, mal digerido, né, de dentro da gente, a gente está preso. Então a gente pode estar, sei lá, no quarto, quinto, sexto setênio, né, mas preso a uma experiência, a uma percepção lá de trás. Então não é para ficar lá atrás. Eu achei muito legal quando você trouxe a proposta, porque é exatamente isso, né? A gente revisita a nossa história para que a gente consiga estar presente de fato, né? Acho que esse é o grande intuito do nosso trabalho, acho que tanto o meu quanto o seu, né? Sim, sim. A gente fala até na antroposofia, né, que a gente olha para o passado, né, justamente para a gente se libertar dele. Enquanto a gente não integra o passado, enquanto a gente não absorve as lições que a gente, né, os desafios que a gente tem durante a vida, isso vai retomar em algum momento, né? Então, assim, é bem importante isso que você está falando mesmo, de olhar o passado para se libertar e conseguir ir para frente mais inteiro. Muito bom. Exato, muito bem. E eu vou só fazer um convite para as pessoas que estão aqui assistindo, né, do webinar. Depois dessa série de lives, né, que a gente vai ter nessas 3 semanas, eu vou preparar um webinar para vocês, para a gente falar das fases da vida já com uma linha mestra, né? Então, a gente vai falar por partes, né, das fases da vida, e nesse webinar eu vou trazer a linha toda, né? Esse panorama geral, esse olhar de cima do biográfico, das leis biográficas, né? Então, fica o convite, tá no link da bio para vocês se inscreverem. Vai ser no dia 8 de outubro, às 19 horas. Então, vai ser gratuito. Enfim, quem quiser se inscrever lá, já pode se inscrever. Ai, eu já quero. Eu já tô dentro. Ah, muito bom. E Muito aí, bom. assim, né, Dani, olhando esse panorama, olhando, né, também para a gente falar um pouquinho dos nossos trabalhos, né, queria, né, te convidar, assim, te ouvir, porque eu sou super admiradora do seu trabalho mesmo, né, então eu tô no Telegram, eu te acompanho pela newsletter, enfim, eu sou super fã mesmo. E, assim, estava no meio da travessia, que nem eu te falei, então, desse programa, né, que é um mergulho, né, na criança interior. Então, a Dani também é consteladora familiar, queria que você se apresentasse aí um pouco para a gente te ouvir. Claro. A minha primeira formação foi em psicologia, né? No ano de 2000 me formei. E eu nunca imaginei trabalhar com isso, eu nunca me imaginei trabalhando com a criança interior, com com esse lugar, né, de olhar para a nossa história, revisitar, olhar para o nosso sistema. Mas a vida me conduziu para esse caminho. Eu sempre digo que foi por mim, não foi uma questão de trabalho, foi uma busca pessoal, foi uma busca por integrar a minha história, porque quanto mais eu fugia das minhas dores, quanto mais eu negava, mais presa
eu estava, né? Porque é isso que acontece. E a constelação me mostrou isso mais claramente ainda. Quanto mais eu tento excluir algo da minha vida, mais aquilo se faz presente. Então, eu encontrei esse trabalho da criança. A Luz não tá querendo parar, Cis, mas tá bom assim, né? Não tá muito. Se apagar, a gente deixa assim. Tá bom. Então, foi um processo muito espontâneo, sabe, Marisa, de buscar por mim. Eu estava vivendo na época, entrando exatamente, estava com 35 para 36 anos, né? Você vai falar disso em próximas lives, mas é um setênio em que a gente começa a questionar, assim, quem nós somos. Eu comecei a questionar muitas minhas escolhas, para que e para quem eu vivi aquela vida, assim, de uma forma muito dolorosa. Nossa, foi um ano muito difícil, foi o ano de 2013, assim, muito doloroso mesmo. E aí, nesse processo... Pode falar. O interessante do que você está trazendo também é olhar um pouco essas crises, né? Quando você ouve um chamado de uma crise, que é um pouco a jornada do herói também, né? A gente ouve esse chamado, né? Ou a gente mergulha, que é da travessia também, a proposta do teu programa, ou então a gente deixa passar, finge que não está nada acontecendo, engole o choro, né? Vai para o piloto automático. Então, bem interessante esse chamado. Exatamente, assim, a vontade é sumir, né? Você não quer olhar, porque não é uma travessia fácil, não é uma coisa que, poxa, você olha e você tem claramente as respostas. É um processo mesmo de investigação, é um processo de observação. E aí eu comecei a olhar e encontrei esse trabalho da criança interior. Na verdade, eu vivi uma experiência, eu não estava esperando. E aí eu fui muito mobilizada ao reviver uma cena da minha infância, muito mobilizada. E aí eu falei, meu Deus, assim, que loucura é essa, né? Que história é essa que a gente olha para essas cenas, para essas dores e tudo que eu fugi durante tantos anos da minha vida, ao olhar de frente, agora adulta, eu consegui ter uma outra percepção da minha história, eu consegui ter um outro olhar sobre algo que eu nunca tinha percebido. Isso mudou, assim, virou uma chave, né? E aí eu segui estudando, mergulhando, e aí naturalmente eu comecei a trabalhar com isso, porque aquilo, quando algo nos atravessa e é tão transformador e tão potente, não dá para ficar só com a gente, né? É impossível, eu não consigo. Tem que transformar mesmo, né? Não tem jeito, eu comecei. Eu brinco que nem se eu tivesse feito contratado a melhor consultoria de planejamento estratégico de carreira, eu não teria chegado nesse lugar, porque eu nunca nem imaginei. Nunca, né? Foi um processo muito natural mesmo. E de perceber o quanto a gente segue aprisionado a essa infância, o quanto esse primeiro setênio, né, que vai do 0 aos 7 anos, para quem não conhece muito essa linguagem, quando a gente fala de setênios, né, são esses ciclos de 7 anos, e esse primeiro setênio, que é a infância, ele sustenta o resto da nossa vida. Ele é a base, né? A criança, ela sustenta o adulto que nós nos tornamos. Então, o que a gente lá na infância entendeu sobre o mundo? O que a gente internalizou? O que a gente vivenciou? A gente absorveu, né? O que a gente absorveu? Exato, assim. E aí foi muito bonito, porque depois desse processo eu tive acesso, e aí eu comecei a mergulhar ainda mais. Aí que eu fui estudar um pouco mais de antroposofia, né? A Cécia, ela estuda numa escola Waldorf. E aí quando eu conheci, eu falei, eu já trabalhava com a criança interior, eu falei, gente, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então hoje eu brinco que eu não atendo crianças, mas eu atendo a criança interior do adulto, né? Então eu sempre digo que independentemente de como tenha sido a nossa infância e os nossos pais, porque senão é um processo acusatório, não é um processo para a gente encontrar culpados ou encontrar onde foi que ferraram com a minha vida. Não é disso que se trata. A postura é uma outra postura, é uma postura de autorresponsabilidade, mas de perceber na nossa história, né? E aí falando do meu trabalho especificamente, dessa primeira infância, desse marco que são os 0 aos 7 anos, esses registros que a criança fez. Nem sempre é sobre o que aconteceu,
mas é sobre como nós registramos aquela experiência, como nós internalizamos, o que ficou para essa criança. E aí que a gente traz agora para a nossa vida adulta, né? Sim. Ele vira um filtro. É como se aquilo que a gente entendeu sobre o mundo, sobre nós mesmos, ele passa a ser uma verdade e eu passo a olhar as relações e as situações a partir dessa lente que eu coloquei, né? Quando eu entendi, aí você pode até falar melhor do que eu, sobre o primeiro setênio, a importância da criança, ela conseguir sair com essa mensagem de que o mundo é bom, né? Então, como é importante para a criança ter essa percepção que o mundo é bom. Isso vai fazer com que a criança, depois cresça na vida adulta, ela consiga confiar na vida, ela consiga confiar em si mesma, ela consiga, né, superar essas adversidades que elas vão acontecer. Não se trata de ver um mundo perfeito, não é disso, mas é de confiar que tem caminhos, né, que tem possibilidades. E nem sempre a gente foi essa criança que internalizou que o mundo é bom. Muitos de nós não, a maioria de nós não, né? Aí como é que faz, né? Fala, eu não tive na infância, eu não internalizei que o mundo é bom. E aí, tá tudo perdido? Não tá tudo perdido, né? Essa é a grande beleza que eu vejo do ser humano, Se der um da espaço, nossa... né? Se der um espaço para essa criança, né? Assim, num espaço seguro, de novo, né? A gente fala do 0 ao 7, muito dessa segurança, dessa base, né? Então, quanto mais o ninho for quentinho, né? A gente fala no primeiro setênio, mais isso vai repercutir nas nossas relações e nas nossas atuações no mundo, né? Mas se ela não foi, como que a gente cria esse espaço seguro, né, e quentinho para cuidar dela, né? Que é a beleza do Exato. trabalho. Que é isso, né? Porque eu atendo muitas mães. Então, a gente pode, né? Quem aqui é pai e mãe, com essa consciência, a gente pode facilitar um pouco a vida dos filhos, né? É bom que a gente consiga ter esse olhar, porque é isso, às vezes a gente fica com medo de estragar, que a criança ela tem que entender que o mundo não é tão bom assim, então a gente já quer antecipar para a criança questões que ela não está pronta ainda Que não para pode essa realidade. ser outros, né? Então, Exato. vai ser criança, né? E a criança ela precisa ter essa confiança, né, no mundo, sentir esse acolhimento, sentir que dói, mas que ela tem esse colo, que ela tem quem confiar, que ela tem ali o pai, a mãe, os cuidadores, né, a rede ali que ela pode confiar. Isso vai ter uma repercussão na vida adulta, mas nem sempre a gente recebeu isso dessa forma por questões culturais, por questões, né, de todas as dificuldades de outras gerações, até do contato físico, né, de dureza mesmo, de dificuldade. Então, se a gente não recebeu isso, a gente pode, em algum momento da nossa vida, eu sempre digo que em algum momento esse convite chega para Uhum. todos, ele chega. É o que você falou, né? Muitas vezes a gente se esquiva dele, porque dá medo, porque às vezes a gente não está disposto a assumir essa responsabilidade, a gente ainda está muito apegado ao drama, à acusação, Uhum. mas a gente pode ser esse colo, a gente pode nutrir esse lugar, né? Porque o que acontece é que eu trabalho muito com as pessoas, aquela criança que ela, por exemplo, não se sentiu acolhida, Uhum. ou sentiu que o mundo não era um lugar bom, não era um lugar confiável. Vamos imaginar uma criança que passou por uma situação que ela precisou da mãe, sei lá, a mãe morreu. Sim. Ela não tinha mãe, tinha como. Às vezes os pais não podem acolher por N motivos. Não tem nada a ver com amor. Eles são incapazes de atender todas as necessidades de um filho. Pai e mãe nenhum vão conseguir fazer isso. É Teria humanamente impossível. que não viver 100%, enfim, seria algo muito É não, irreal. não Não real. existe, né? Impossível. Então, se essa criança internalizou que o mundo é um lugar perigoso, que eu não posso confiar, na vida adulta é como se a gente colocasse esse filtro.
Eu coloco um óculos. E aí eu tô aqui com você, mas eu tô com o pé atrás. Porque, mas será que a Marisa... Então, eu já não me coloco nas relações de forma verdadeira. Sim. Eu não confio, porque faltou essa confiança lá atrás e agora eu levo esse filtro para a vida. Então, esse convite para a gente se questionar, porque a sensação ela vem da gente se perguntar, mas espera aí, do que eu tô com medo? Qual é Uhum. o perigo real que eu corro? Não tem isso. De onde vem, né? E qual é o medo real hoje? Sim. Hoje, dia X, Y, Z, hoje aos 42, 43 anos. Qual é o perigo? Porque muitas vezes eu vou perceber que não tem esse perigo, que às Sim. vezes a minha memória traz, porque a memória está trazendo uma dor muito antiga. E se Sim. eu não faço essas reflexões, eu sigo me relacionando a partir desse lugar, como se isso fosse uma verdade, como se as pessoas não fossem confiáveis, como Como se se eu não fosse pudesse. aquela criança, né? Exatamente. Uhum. Então é muito bonito, né, quando a gente consegue olhar e compreender quais foram esses filtros que a gente colocou, quais são os nossos medos, o que faltou. E Uhum. tem gente, né, não sei se você percebe isso nos seus processos, eu vejo duas coisas muito comuns acontecerem, ou uma postura muito de acusação, né, Uhum. dessa história, e especialmente dos pais, ou uma culpa muito grande em reconhecer a dor. Porque reconhecer a dor significa acusar os pais. A gente não consegue separar as coisas. Tentar protegê-los, né? Tentar protegê-los. Como que eu posso, eu que, né, filha de pais amorosos, carinhosos, como que eu posso dizer que eu tenho uma criança ferida? Sim. Né? Seria desleal com os meus pais, por exemplo. Mas aí a gente vai entendendo que não é um processo de acusação. Porque eu, como mãe, também não estou conseguindo dar tudo que a minha filha precisa. Não atendo todas as necessidades dela. Ela também vai ter o processo dela, que ela vai trabalhar lá na frente. Que não preciso me preocupar com isso, né? Em ter toda essa proteção, porque não é disso que se trata. Mas a É, gente ter a consciência, né? não, e você falando, até tô pensando aqui, né? A gente tem uma série de questões que a gente estuda na antroposofia, né? Que, bom, até para quem não vai fazer um panorama geral aqui, né? A antroposofia, ela tem um olhar integral para o ser humano, né? Então a gente olha a parte do pensar, sentir e querer, né? A gente fala que são as três dimensões básicas. Tem uma parte espiritual também, que não necessariamente é conectada à religião, eu gosto de reforçar isso, né? Sim. Mas isso dá base para o trabalho biográfico, né? Que é esse trabalho de olhar para a biografia humana, entender as leis que regem o desenvolvimento humano. Então, tem algumas leis por um estudo bem profundo, né? Tem algumas leis que regem, uma delas é os setênios, né? Que a Dani falou. Então, cada 7 anos a gente tem uma mudança nas células do corpo e com isso, né, tem mudanças também psicológicas, emocionais, né? E isso é uma das leis. Então, tem várias outras, né? Tem várias outras que acontecem, tem nós lunares, que tem muito a ver com missão de vida, então tem alguns movimentos planetários que a gente estuda. Então, retomando, né, porque o que a Dani está falando é bem importante disso, quando a gente olha o primeiro setênio, né, e fala, olha, é importante que a criança se sinta segura, é importante que a criança tenha um ninho acolhedor, quentinho. A gente fala que o primeiro setênio o papel da mãe é fundamental, ou algum papel feminino que faça esse papel do acolhimento, do cuidar. Deu uma trava... Cortou, né? deu uma travadinha. Será que foi aí ou aqui? Eu não sei, eu acho que foi aqui. Eu acho... Oh, então, voltou. Vamos lá. Mas aí tem uma série de questões que são importantes a gente cuidar no primeiro setênio, né, de uma criança.
Mas é o que a Dani falou, não é possível cuidar de todos os aspectos, seria humanamente impossível. Então, como adultos, nesse momento, né, a gente consegue acolher aquela criança que talvez não tenha tido, né, tudo aquilo enfim, que era importante no primeiro setênio, né? Então, Sim. Porque senão a gente vai numa fantasia de que a gente tem condição de suprir tudo. E nós não temos. O que eu sinto, né, e eu sempre compartilho, é que assim, nós alimentamos o mundo interno dessa criança, né? Se a gente tem filhos, se nós somos educadores, enfim. O adulto, ele alimenta esse mundo interno da criança. E a gente alimenta com o nosso mundo. Então, como é que nós, adultos, temos cuidado do nosso mundo interno? Das nossas questões, dos nossos medos. Porque quando nós cuidamos disso, a gente tem algo melhor para oferecer para o outro, não tem como. Né? Se o meu alimento, se eu melhoro o meu alimento, se eu cuido desse alimento, o que eu entrego para um filho, para um parceiro, para uma parceira, profissionalmente falando, ele também vai ser melhor. Então é um processo de cuidar da gente, né? Essa é a melhor forma de cuidar do outro. A gente às vezes inverte, fica tão preocupado em dar o melhor para o outro e a gente não cuida. O que precisa em nós ser cuidado ainda? E eu acho que essa é a beleza do desenvolvimento humano, da maturidade, que a maturidade traz para a gente. Esse senso, né, Marisa, de responsabilidade, de força. Porque a criança, ela está muito aberta. Então, tudo que chega para a criança, ela absorve. Ela não tem muita defesa. tem Ela está filtro. muito... Ela não tem filtro. Então, chega, ela absorve. Entra. Por isso que a gente até fala muito, né? Pode falar. Não, desculpa. É que eu lembrei agora muito de uma professora minha, né? Que ela fala assim que a criança não é só que ela imita ou que ela absorve, ela é como se ela tivesse esparramada no adulto. Então, assim, é como, né, estivesse ali nas entranhas mesmo. Então, é muito mais forte do que apenas uma imitação, por exemplo, né? Muito. Não é o que eu falo, não é o que eu faço ali mostrando. Quando eu oriento os pais, né, mães, assim, eu falo, gente, eu não sei técnica e ferramenta, não é esse o meu trabalho. Como que você fala com a criança, né? O que eu tenho que falar? Não sei. Para mim é o como eu falo, o que está por trás dessa A fala. intenção, né? A criança A intenção. Não sou especialista nisso, mas eu vejo através, né, do efeito, tanto com os processos que eu conduzo, quanto com a minha filha, eu vejo como isso é potente. Como os filhos, as crianças, elas devolvem para a gente aquilo que está pegando em nós, aquilo que não está confortável, aquilo que ainda machuca. E elas devolvem como uma oportunidade da gente revisitar a nossa infância, revisitar a nossa história, revisitar o nosso papel de filha, de filho, né? Então, cuidar desse lugar, é cuidar... Ai, travou de novo. Acho que é lá. Ah, voltou. Deu uma travadinha. deu uma travadinha. Voltou. Então, né, é exatamente cuidar Desse disso. lugar, né? Você estava falando cuidar desse. Oi, desculpa, fala. Desculpa, não ouvi, Marisa. Não, eu vi assim, né? Cuidar desse lugar, e aí para mim travou, eu não consegui ouvir o resto. Eu falo que é cuidar do que está dentro de nós. Porque os filhos, muitas vezes, eles trazem algo que nós nem temos consciência. De dores que a gente não tinha acessado até então. Muitas vezes, né, com a chegada de um filho, eu descobri muitas coisas sobre mim que eu não sabia. Tanto coisas que eu me surpreendi positivamente, quanto sombras, né? Assim, no sentido de, meu Deus, que Daniela é essa que eu não conhecia? Né? E, meu Deus, que Daniela é essa que eu nunca ouvi falar? Paciente, nunca fui vista como paciente. Como assim agora eu tenho paciência com esse bebê? Que ser humano sou eu, assim, né? Então, os filhos revelam muito também sobre nós
que às vezes a gente tem que se lembrar que a nossa história foi contada. Sim. Né? A nossa história, ela foi contada por alguém. Geralmente mãe, né, pai, e tem muito peso o que é contado para nós. Então, quando alguém fala para mim, Dani, eu não lembro da minha infância, como é que eu faço esse trabalho? Eu falo, você não precisa se lembrar de nada. Nada. Não se preocupe em lembrar, porque a memória está no nosso corpo. À medida que a gente vai trabalhando no processo, vivenciando, algumas informações começam a chegar, a gente começa a acessar. É muito bonito, né? Mas precisa virar uma chave para a gente fazer esse mergulho. E a memória está aqui. Basta a gente olhar para a vida adulta e observar nas relações quais são as dores na relação aqui e agora. Quais são as dores que eu vivo na relação com meu marido, com a minha esposa, com os filhos, na carreira, com dinheiro? Quais são os medos que eu acesso? Quais são os atritos ali, né? Porque eles se repetem, nada é novo. Nada é novo, é tudo mais do mesmo. A gente vai mudando as histórias, né? Os personagens, mas a história, o enredo, ele se repete. As questões profundas se repetem, né? E... Quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Não, eu ia falar até do trabalho do resgate biográfico, né? A importância dele também nesse sentido dessas, né? Que nem você falou. Quando a gente faz esse resgate biográfico, né? A gente faz muito dos sentimentos também, mais do que os fatos, né? Que aconteceram, sejam contados. Como que a gente se sentiu, né? Então eu falo que é muito trabalhar com ativa, né? A memória afetiva, ela traz também algumas informações que talvez os fatos... Voltou? Oi, Dani, né? Mas eu tô te ouvindo agora. Tá? Tá. Acho que isso que você falou é super importante, assim. Não é o fato em si, não é a história narrada, mas qual é a minha sensação diante disso? O que eu acesso? Porque às vezes quando eu olho para a história... Ai, deve ser o horário. Às vezes quando eu olho para a história não justifica o que eu sinto. Já atendi muitos casos, você deve ter visto isso também. A pessoa traz uma dor, mas ela olha para a história e fala, não, mas eu não tenho por que eu me sentir... Eu, por exemplo, né, eu trago da minha história, quando eu fui estudar as feridas e eu uso o Eneagrama como uma das bases do trabalho, eu entendi que eu tinha muito medo da rejeição. Era uma dor muito profunda, do abandono, da rejeição. E aí eu falava, não, mas eu sempre me vi sendo a escolhida. Eu sentia que eu era a preferida do meu pai, eu tinha um tratamento diferente. Na escola eu era sempre a que podia chamar a professora de tia, ninguém mais podia. Eu tinha um monte de privilégio. E eu falava, não é possível, eu não sou essa, não fui essa criança rejeitada, eu não tenho essa dor. Só que aí, mergulhando muito fundo, eu fui compreendendo que qual era a minha dor? Para não ser rejeitada, eu me moldava aquilo que o outro esperava de mim. Então eu fui a filha muito boazinha, eu era a aluna muito educada, eu era a amiga muito disponível, eu abri mão de mim muitas vezes para que o outro não me recusasse, para que o outro não me abandonasse, né? Então pensa isso na vida adulta, na adolescência, na vida adulta. Na adolescência eu rompi com muitas coisas, mas mesmo na vida adulta, né, quando a gente depois retoma algumas máscaras, para mim era muito difícil dizer não, era muito difícil me posicionar, ou eu me posicionava de forma muito agressiva, porque eu não conseguia encontrar um equilíbrio. Então, com medo já de ficar refém, eu já chutava o balde, que era para não me sentir aquela criança idiota. Essa, né? Sabe? Exato. Então, assim, era uma batalha interna de, meu Deus, assim, quem que eu sou, então, se eu não sou aquela criança boazinha? Também não quero ser essa pessoa agressiva, egoísta, né? Então, é todo um processo de compreender
que o medo de me sentir rejeitada muitas vezes me fez me submeter a situações que eu não estava disposta, que eu não queria, né? De ultrapassar os meus limites. Então, quando a gente começa a tomar consciência disso, hoje, uma coisa bem besta, quando alguém me chama para uma live, eu me sinto mal de falar não. Me sinto mal. Eu fico com medo da pessoa achar que eu sou exibida, que eu, sabe, assim, eu fico, mas eu digo não. Se eu não posso, se aquela live para mim naquele momento não faz sentido, eu digo não, mas não é uma resposta fácil e nem assim a primeira resposta que vem. A minha vontade é assim, ai meu Deus, deixa eu ver. Só que trabalhando esse processo de acolher a dor da minha criança, esse medo, eu digo não estou disponível verdadeiramente. Então não é justo nem comigo nem com o outro que eu diga assim. E aí eu consigo me posicionar, né? Mas ele é um processo que demanda da gente esse autoconhecimento, de compreender, sabe, as nossas dores. Você ia perguntar alguma coisa? Sim, e uma coisa que eu ia falar até é dos processos mesmo, né? Esses trabalhos, eles são, né, seja da criança interior, seja do resgate biográfico, coaching, enfim, esses trabalhos de autoconhecimento, é bem importante a gente reforçar isso, né? Não é assim, senti uma dorzinha, vou lá, me trabalhei, tô resolvida, né? Não, é todo um processo mesmo, exige da gente coragem, exige da gente disponibilidade, né? Querer se abrir, porque quanto mais a gente se abre, mais a gente recebe, né? Então, assim, muitas vezes eu sinto que as pessoas pensam que é assim, eu vou fazer uma sessão, né? Então eu trabalho com coaching e com aconselhamento biográfico, né? E o coaching biográfico, que é um mix dos dois, né? E aí as pessoas muitas vezes vêm assim, vão resgatando os fatos e falam, nossa, mas eu trabalhei tanto em terapia isso, eu não acredito que isso não está bem resolvido. Eu falo, gente, cada processo é uma camada, né? A vida inteira a gente vai ter que se abrir, tirar essas máscaras, tirar essas defesas, enfim, para ir entrando mesmo nesse processo de contato, de apropriação da gente mesmo, né? É treinar a musculatura, né? Porque a gente primeiro toma consciência, como eu disse, né? Eu falava, não tem por que eu me sentir rejeitado, não faz o menor sentido isso. E aí você começa, opa, peraí, deixa eu olhar isso de novo. Sabe aquela coisa quando você ouve da primeira vez algo que você fala, essa terapeuta é louca, hoje não tem nada a ver comigo isso. Uma pessoa me escreveu outro dia e falou assim, nossa, Dani, a primeira vez que você falou de honrar pai e mãe, de olhar pra nossa história, eu torci o nariz pra você. Aí depois você falou daquilo, eu falei, nossa senhora. Então assim, é todo um processo é difícil olhar, é difícil assumir, é difícil a gente sair muitas vezes do lugar de vítima de uma situação, né? Tem um ganho em permanecer nesse lugar. Então, quando a gente abre o olho, abre os olhos para perceber, opa, peraí, eu tenho responsabilidade disso aqui também, né? E não responsabilidade no que me aconteceu, pensando nessa primeira infância. Ok, eu sou uma criança, eu não tenho responsabilidade sobre as situações que aconteceram comigo. Não é sobre isso, mas eu tenho responsabilidade agora sobre a forma como eu cuido disso. Como eu lido com essa história, como eu lido com essas dores. Isso é minha responsabilidade. E permanecer nesse lugar de criança indefesa é uma escolha. É uma escolha, porque a criança poderia não ter defesa. Ela não tinha para onde correr, ela tinha aquele pai e aquela mãe, ela tinha muitas vezes ficar ali, ela tinha que lidar com aquela situação, às vezes situação violenta, abusiva, seja ela qual for, qual dor tenha sido, mas a gente cresceu e permanecer nesse lugar é uma escolha. E a gente precisa se dar conta disso. E se dar conta disso dá raiva, né? Porque tem hora que eu quero jogar a culpa em alguém. Tô doida pra jogar a culpa em alguém. Eu tenho uma raiva. É mais fácil, né? É mais fácil encontrar culpado do que a gente se responsabilizar. Sim, né? E são escolhas, né? E o que você trouxe é muito importante, de que é um processo, não é um passe de mágica,
Não é um processo que a gente vai resolver os problemas da nossa vida. Eu sempre falo que nesse trabalho, né, onde eu uso muito a cura da criança interior, ou que seja qualquer processo de cura interior, a cura não é essa cura que a gente está acostumado aqui dizer, que é toma um remédio e a dor desaparece. Isso não é cura para mim. A cura, ela tem a ver com a tomada de consciência das dores. Ela tem a ver com enxergar novas possibilidades de atuação diante daquela dor, novas respostas. Então, para sair daquele lugar automático ou limitado que a nossa criança deu conta de fazer. Porque a criança não tinha muito recurso. Então, ela tinha poucas escolhas ali. Mas nós, hoje, temos infinitas possibilidades. Então, a cura é a gente tomar consciência. Quando algo pega forte, é a gente parar e se perguntar por que isso está doendo tanto, assim. O que acessei aqui com essa fala dessa pessoa? Outro dia eu recebi uma mensagem, eu até contei em algumas lives aqui, de uma pessoa que colocou pra mim, assim, bem na véspera de eu lançar o curso da criança interior, que eu tava, assim, uma pilha. E aí a pessoa colocou, assim, que eu era uma decepção pra ela, que ela tinha assistido uma live comigo e que, assim, em letra maiúscula. Eu li aquilo, eu perdi o chão. Perdi. Meu corpo inteiro sentiu, fisicamente. Porque é isso que acontece, né? As pessoas falam, como que eu identifico? Observa seu corpo, a reação do seu corpo. O corpo sinaliza a dor instantaneamente. O rosto fica vermelho, o estômago, o coração dispara, esquenta. O nosso corpo, ele liga um alerta. E no corpo também, né? Tem gente que tem dor de garganta. Nossa! Tem Vem, né? Vem na hora. E o que acontece? Quando você vê aquilo e você tem consciência, não vai deixar de doer. Vai doer. Você olha, respira, lê com calma, se afasta da situação, acolhe a dor, lê de novo. Gente, acolher, né? Não colocar para debaixo do tapete, né? Não, acolhe. Às vezes, para mim, funciona muito o processo de chorar mesmo. Às vezes eu choro, vou tomar um banho, dependendo da situação, de ficar sozinha um tempo, de me permitir sentir raiva, né? O que vier, sem julgar aquilo que eu sinto, se é certo ou se é errado. O que a gente sente é legítimo, sempre. Agora, como eu respondo aquilo, aí sim é uma escolha do adulto. E aí, com essa consciência, eu vou olhar para aquilo e vou dizer, bom, essa fala, né, esse comentário, está dizendo algo sobre mim ou sobre essa pessoa? Né? O que é que ela acessou para falar isso? E tinha tudo a ver com a dor dessa pessoa, nitidamente, assim, uma projeção profunda em mim. Eu não preciso reagir a isso. Eu não preciso me justificar, dizer, olha, me desculpa, não é nada disso. Eu não preciso agredir o outro. Quem você pensa que você é para dizer que isso é uma decepção? Porque é isso que a gente faz quando a gente não tem consciência das nossas dores. A gente vai no nosso caminho automático, que vai ser, ou se aquela criança boazinha que vai dizer, nossa, não, me perdoa, desculpa, não era isso foi isso que eu quis dizer. Né? Ou eu vou para outro caminho, que seja, então, peitar o outro e dizer, você quer brigar? Vamos brigar. Né? Cada um de nós coloca uma máscara, colocou máscaras aqui. As feridas. Tem várias máscaras que a gente vai colocando para dar conta de lidar com as situações. Mas na vida adulta, com essa consciência, a gente pode não reagir por essa dor. A gente pode olhar, afastar. Se se afastasse um pouco e dissesse, espera aí, eu preciso responder isso? Como adulta, isso merece uma resposta? Como é que seria a resposta? Né? Mas aí, mais afastada dessa emoção da criança. Não é sobre não sentir. Pelo contrário, a gente vai sentir, a gente vai acolher, a gente vai fazer o que for preciso aqui, internamente. Eu comigo mesma. Você não tem nada a ver com isso. E aí depois eu vou olhar para o outro para ver que tipo de resposta cabe naquela situação de uma adulta para uma adulta. Né? Então, isso faz toda a diferença na nossa vida, no efeito para as nossas relações, né? No efeito, pensa numa relação de casal.
Dois, dois adultos ali se relacionando a partir da dor da criança, da carência, de não se sentir importante. O que a gente vai jogar na conta desse outro que não tem nada a ver com isso, né? Absolutamente nada a ver com isso. Então ele é um processo muito de libertação, né? De libertação. Voltou. Então, o que eu estava dizendo é que é um processo muito de libertação, né? Uhum, sim. E até, Dani, tem uma coisa bem curiosa, né? Assim, que a gente fala que a biografia humana, ela não é em linha reta, né? Ela é um U. Então, a gente trabalha Ah, muito em fases, né? E um dos espelhamentos da primeira infância, ela espelha o sexto setênio, que é essa fase dos 35 aos 42, né? Que é justamente a fase que você mergulhou na tua criança interior. olha que demais. Quando você ouviu o chamado. Então, a gente fala também, quanto mais a criança sente que o mundo é bom na primeira infância, né, mais ela vai estar preparada, ela vai estar inteira para encarar os desafios do sexto setembro, principalmente, né? Claro que tem toda uma consequência desse espelhamento, ele é bem fundamental da gente olhar, sabe? Olha que Então é interessante. gostoso trazer, né? Você trazer que aos 35 você ouviu esse chamado e foi mergulhar na tua criança interior. Que lindo. E olha só, nesses anos todos trabalhando com isso, eu lancei o curso esse ano, exatamente 7 anos depois do primeiro encontro. Achei tão significativo, eu não tinha me dado conta disso. Que eu fiquei essa primeira infância mesmo, cuidando disso, assim, uma forma muito profunda para poder entregar agora, de uma forma mais estruturada, né? É isso, Bonito isso. o corpo, né? Literalmente, se a gente pensar que é a primeira infância, né, tem toda essa parte fisiológica atuando muito forte, né? Quando você pensa num produto que tem 7 anos, né, um trabalho que tem 7 anos, ele criou corpo, né, mesmo. Então, bem, Criou tanto corpo que eu me apavorei quando eu abri o curso. Eu abri e começou a inscrição chegar. Eu falei, meu Deus, é muita gente, menos pessoas. ele foi pro Foi, mundo, né? Ele tá ele com foi, 7 anos indo pro mundo. Marisa, que forte isso. Ele foi pro mundo e aí eu tive que acolher mais uma vez a minha criança. O medo da rejeição, o medo das pessoas não gostarem. Nossa, eu tive N questões semana passada no meu corpo. E essa é a diferença, né? De acolher, de dizer para mim, tá tudo bem, confia, né? Se tá acontecendo é porque é assim. Então a gente vai abrindo espaço internamente também para receber o que a vida tem para nos dar. Lidando com os nossos medos, eles não vão desaparecer, mas Exato. acessando essa coragem, né? Pensando também nessa época do ano que a gente trabalha dentro da antroposofia, né? A época de Micael, essa coragem mesmo para lidar com os nossos dragões internos, porque tá tudo aqui dentro. Não é sobre o que acontece fora, Sim. é sobre o que acontece dentro da gente o tempo inteiro. As batalhas que a gente trava internamente e que elas vão se espelhar externamente, óbvio, né? Assim, Tá. se eu tô numa luta interna, externamente isso vai também se materializar, não tem como, Sim. né? Então, E é uma coisa assim bem importante também, né, de falar, né? Quando a gente se apropria da gente mesmo, a gente se apropria da nossa história, a gente se apropria da nossa criança, isso que a criança não vai aparecer no momento de birra, significa que os momentos difíceis que a gente vai de repente. peraí, volta. Ah, voltou agora. Travou. Não, eu tava falando assim, não significa que as dores não vão aparecer, né? Que os problemas não vão aparecer. A gente se apropria da gente, a gente se apropria da nossa história, da nossa criança, para saber lidar melhor, né? Mas, E... né, as coisas vão acontecer, né? A vida vai acontecer. Porque o que acontece é que sem essa consciência, a gente foge desse lugar.
a gente não se coloca na vida com toda a nossa potência, com tudo aquilo que a gente pode entregar, com tudo aquilo que a gente tem para entregar, porque a gente vai sempre pelo medo, o medo de faltar, o medo de decepcionar, o medo de não agradar, o medo de não ser visto, e se eu faço isso e ninguém compra, e ninguém vê, né? Cada um, todos nós, a gente tem diferentes medos, diferentes dores, mas inevitavelmente todos nós. Eu falo que para ter uma criança ferida, basta ser um adulto. Basta estar aqui, né? Se eu sou um adulto, eu tenho uma criança interior ferida, ponto. Independentemente de como tenha sido meu pai, minha mãe, meus avós, a minha infância, faz parte desse processo. E quanto mais a gente se apropria, mais a gente vai também confiando em quem nós somos e conectando com essa essência, né? Essa essência que, uma vez eu ouvi, a primeira vez que eu fiz um curso de antroposofia dos setênios, a pessoa disse assim, que a gente passa o resto dos setênios brigando com o primeiro. Todos os setênios brigando com o primeiro setênio, né? Que a gente não aceita o primeiro setênio. Então você fica brigando com aquilo. E na verdade a gente precisa integrar essa história. A gente precisa acolher, porque o que aconteceu já aconteceu. A gente não muda os fatos, mas a gente muda a nossa percepção sobre os fatos. Isso é totalmente possível. É isso que eu costumo falar até, né? Eu falo assim, né? A nossa história, falando assim, o passado não pode ser mudado, né? Eu falo assim, gente, calma. Né? O passado, a forma como a gente internaliza, a gente trabalha internamente, pode ser mudado em relação ao passado. E isso não é uma forma de mudar o passado, né? O fato é que não. Mas toda a forma como a gente lidou, todas as coisas podem ser, né, desenvolvidas, trabalhadas como adulto, né, que somos. Isso muda tudo, né? Muda tudo. E o Dani, até a gente vai começar a caminhar para o final já da live, né, pelo horário, mas eu queria só trazer uma coisa interessante, né, que a gente fala que a primeira lembrança que a gente tem, né, isso é um conteúdo do aconselhamento geográfico, né, e a primeira lembrança que a gente tem, a mais longínqua, ela define, ela traz o tom para toda a nossa biografia. Ela tem impacto em toda a nossa biografia. Aí eu queria te perguntar se você lembra qual que é essa lembrança mais longínqua. Nossa, eu me lembro, e aí aquilo se mistura, né? O que a gente lembra e o que foi contado. Mas eu me lembro de morar, eu mudei com 1 mês de vida para o Maranhão. E isso eu não lembro, né? Eu lembro de contar, mas eu lembro lá, assim, lembro do chão de terra, me lembro, assim, de caminhar com uma amiga vizinha, com as nossas bonecas, lembro da gente trocar as bonecas. Tenho uma memória de um lugar, assim, tão distante, né? Eu mudei de lá com 3 anos de idade, mas eu tenho uma memória de lá daquele lugar, sabe? E eu tenho essa memória, essa imagem. Eu com essa vizinha, com as bonecas na mão, né? E a gente caminhando assim numa estrada de terra. Nunca parei para pensar a história mais antiga, mas agora que me vem, acho que é essa. Eu devia ter 1 ano e meio, 2 anos. E é um registro que eu tenho. Eu peguei até uma fotinho aqui. Você tinha comentado? Acho que aqui é a festinha de 1 aninho. Pois é. E que a criança contaria sobre a adulta que você se tornou? Ai, acho que contaria que ela está muito feliz por ter dado um lugar, até que enfim, dado um lugar para essa criança, para essa história, de que não é feio ser sensível, né? E que bom que eu pude compreender isso. Que bom que eu pude não julgar o choro dessa criança e nem da adulta. Que bom que eu pude entender que é bonito sentir, é bonito ser sensível e que dá para viver nesse mundo, dá para lidar com as dificuldades sem perder a nossa sensibilidade, sem perder a nossa capacidade de simpatizar com o outro, né? E com a gente também. Então, acho tão bonito isso que eu trago da minha criança
que foi para mim por tantos anos um defeito de fabricação. Hoje eu olho e falo, meu Deus, muito obrigada. E eu sinto que a minha criança está muito feliz com o caminho que eu dei para nossa vida. Ai, eu vou chorar, ó. Isso não estava no script, gente. Ai, mas que bonito que é, né? E, Olhar para nossa e que história. esse defeito, né, que você sentiu lá no passado, na verdade, é a tua grande potência, né, Dani? Você tem uma Exato. capacidade de conectar com as pessoas assim incrível, né? O teu choro, a tua verdade, né? A tua entrega mesmo, o teu amor pelo trabalho, né? É a tua essa sensibilidade. É, por isso que a gente precisa olhar mesmo para nossa história, né? E aquilo que a gente quer esconder, que um dia foi motivo talvez de dor, de vergonha, a gente pode dar um novo significado e talvez tenha ali um presente precioso da nossa criança, doido para assumir, né, um espaço na nossa vida. Que eu sempre digo, quando a gente cuida das dores, a gente pode manifestar o que essa criança tem de mais bonito Uhum. de toda a potência e força da criança, porque nem só de dores vive a nossa criança, muito pelo contrário. Ela traz pra gente uma força e uma potência. Se a gente souber acessar isso, né, o mundo é pequeno para todos nós. Ai, muito bom, amor. Gente, Amei, amei, viu? Danada você. o tempo, na verdade, tá me ouvindo ou travou? Tô, eu tô te ouvindo. Tô ouvindo sim, pode falar. É Acho que dá tempo. um poema. Oi? Acho que dá tempo sim. Lê pra Tá. gente. Tô vendo os minutos, né? Porque de repente acaba. É um poema de Goethe, né? Que ele fala assim: a estatura herdeia de meu pai, e isto de encarar sério a vida, esta alegria que em toda a alma me vai, com a fantasia da mãe foi recebida. Um avô meu era das belas o tesouro, e o seu fantasma acorda em mim de vez em quando. Uma avó minha amava o luxo e o ouro, e o seu sangue em minhas vai passando. Mas se nada deste variado material do todo consegue separar, no fim das contas, que há de original no sujeitinho que em mim vós estáis a falar? Não sei se deu para Sim. inteiro desse livro. Ai, lindo. Lindo. Eu quero, Amei. eu quero agradecer. Infelizmente tem tempo, né? Essas lives, a gente não pode ficar aqui falando o tempo que a gente quer, né? Mas muito lindo, Dani. Assim, obrigada pela tua entrega, tuas falas tão verdadeiras, né? Eu vi os comentários aí falando, né? O tanto que você se entrega, se abre mesmo, né? Para esse trabalho da criança interior. Ai, obrigada, viu? Amei. E quero estar no seu webinar, que eu tenho certeza que vai ser lindo. E que bom ter tanta coisa bonita para a gente poder conhecer e mergulhar nos nossos processos. Obrigada pelo convite, fico muito honrada, viu? Amei conversar com você. Obrigada. E daí tem a live na próxima, agora quinta, né? E depois tem mais 2 semanas de live também. Vocês podem acompanhar aqui nos stories, enfim, no feed. Eu vou colocando as lives para a gente ir acompanhando todo esse processo da importância das etapas da vida, né? E depois vai ter o webinar dia 8/10, às 19. E aí, quem quiser, se inscreve no link da bio, vai ser gratuito. E aí eu vou conseguir falar, né, na linha contínua dos decênios, das leis biográficas. Muito bom, amore. Muito Obrigada, viu? bem. A gente vai conversar aí, trocando conteúdos. Vamos sim. Obrigada. Aí, pelas mensagens. Deu para acompanhar um pouquinho, né? Beijo. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite.